Tá? E nós voltamos. Vamos continuando, tá? Samuel teve uma paixão avassaladora por Valéria, tá? E como ele sendo judeu, ele descobriu que o pai de Valéria e seu irmão tinha muita dívida com o jogo, devendo também para ele, devendo também para o banco. E ele pensou numa trama. E ele pediu a um subordinado dele que pegasse todas as promissórias dos pais de Valéria e do irmão, comprasse todas e trazesse para ele. E ele levou até o pai e o irmão de Valéria e fez uma proposta. Ou ele executava as promissórias, ou a Valéria casasse com ele. Ele dava a mão da Valéria de casamento com ele. Mas para isso, ele se batizaria cristão. Ele abriria a mão da religião do judaísmo. E ficou sem saída, ficaram sem saída, e isso ficou certo. E ela odiou a situação, porque ela não conhecia, não via. A partir do momento que ele começou a frequentar a casa dela, ela começou a reparar nele. Ele sentia nojo, os cristãos dos judeus, né? Ela começou a reparar nele e começou a se aproximar, achar um rapaz simpático. Ele era uma pessoa educada, embora sendo judeu, e se aproximou dele. E com o tempo, ele foi se apegando, e ela se apaixonou por ele. E ela tinha uma prima, aliás, o irmão, a cunhada dela, a namorada do irmão, noiva do irmão, ela tinha uma tia em Paris que estava muito doente e aí eles iam se casar. E a tia pediu que se casassem em Paris, né? Porque ela estava com a saúde debilitada e não podia viajar até onde eles estavam. Então eles iriam viajar para Paris. Como Samuel não estava ainda batizado, ele não tinha condições de ir, ele não tinha aprovação de ir. Seria um escândalo em vê-la com um judeu. Então ele ficou. Só que ele teve um sonho, uma premonição de que ela iria conhecer alguém. E ele contou para ela e ficou desesperado, e eles choraram, eu não queria se separar, ela levou até a estação, foram embora, viajaram. Ao chegar lá, a tia recebeu eles com todo carinho, a tia da cunhada dela, e essa tia tinha um único filho, chamava Raul. E a beleza de Valéria, Raul também se apaixonou por ela. E Raul era um filho único, e tudo que ele queria, a mãe fazia. Era um filho muito mimado. E ele tinha 21 anos, Valéria tinha 18, e ele não queria saber, ele queria Valéria para ele. E a Valéria falou que não, que ela estava prometida já a outro homem. Ela não podia tê-lo. Não queria não, ela não quis. E ele se adoeceu, Raul. Se adoeceu pela negativa de Valéria, pela ela não querer, e ele se adoeceu. E Valéria foi convencida a aceitar o noivado, a casar com Raul. Só assim ele viveria. E ele era cristão. E a mãe propôs a pagar todas as dívidas do pai e do irmão. Gente, esse romance foi rolando. Se eu vou contar, eu prometi a não contar para vocês. Como eu comentei com a Amélia, eu não vou contar essa parte para eles, porque é uma parte muito, muito legal. Mas é a parte do nome do livro. Então foi feito o casamento, tudo, e ela foi convencida realmente a trair, ou entre aspas, não tinha nem casado, trair Samuel, porque foi convencida, porque ele mesmo batizado seria cristão, continuaria sendo cristão. Mesmo batizado, ele seria judeu, continua sendo judeu, mesmo batizado. E convenceram que ela ia ter uma vida muito ruim, ninguém aceitaria ela na sociedade.
E naquela época, os saraus, as sociedades, os bailes, as óperas, todo mundo se reunia. E ninguém, e ela pensou, e ela realmente analisou, e ela começou a se aproximar também de Raul. Aí quando Samuel recebeu todas as promissões cortadas, picotadas, aí ele concluiu. Aí foi contado a ele. Ele se revoltou. Qualquer um se revoltaria, porque tinha sido prometido a ele, era um amor da vida dele. Ele se revoltou. E ele não sabia o que fazer. Ela voltou, eles moravam próximos. Entendeu? Eles voltaram, eles se cruzaram. E foi marcada a data do casamento. E no dia do casamento, entendeu? Nisso foi feito. Sim, tá certo. Quando ele soube da traição de Valéria, ele tentou suicídio. Ele deu um tiro, né? Só que esse tiro não foi mortal. Mas ela achava que ele tinha morrido. Todo mundo achava que ele tinha desencarnado, né? Então ela sabendo que ele estava desencarnado, como que ela ia casar? Então ela se dedicou realmente para casar com o Raul. Ao voltar para a casa dela, depois do casamento da cunhada, do irmão, ela soube que realmente o Samuel não tinha morrido, não tinha desencarnado, o tiro não tinha sido fatal. E no dia do seu casamento, eles moravam em propriedades vizinhas. No dia do seu casamento, ela vestida de noiva, ela foi conversar com Samuel, para dar justificativa do que tinha acontecido, que não foi culpa dela, ela não tinha traído. E Samuel não quis deixar ela sair de casa mais, ficou com ela, e faltava mais ou menos uma hora e meia para o casamento. Aí as pessoas desconfiaram, tentaram procurar, não acharam, e foram até a casa de Samuel, ela estava lá, e ele não queria deixar ela mais embora, porque ela provou realmente que amava ele sabia que ela ainda amava ele, e ele não deixou, e ele pegou, com a raiva, pegou ela e se jogou dentro do lago. Eles iam se matar de novo, ele ia suicidar de novo, com ela também. Conseguiram tirá-la, aprontaram e ela casou. Ela casou realmente gostando de Samuel, casou com Raul, pelos pais, pelo escândalo que seria, por tudo. A gente está falando sobre isso aí, essa história, e quando você começar a ler, eu acho engraçado, eu não gosto muito de romance, eu não sou muito ligado a romance, eu gosto mais de livro de estudo, mas um livro que você começa a ler, e já não quer mais parar, você quer saber o que vai acontecer, por que disso, por que daquilo, e cada capítulo que você lê, você quer ler o outro, você quer continuar lendo. Entendeu? Uma história de traição ela não teve opção. Uma história de vingança por amor, por emoção. Porque a gente sempre fala, a gente sempre comenta aqui, como você reagiria numa situação de você ter que decidir alguma coisa, ou numa situação que você tá com ódio, com raiva de alguém. Como você reagiria? Então aqui você não acha um algoz nem uma vítima. Você depois, com o tempo, quando chegando no final, você vê que nós todos são vítimas dos seus pensamentos, das suas escolhas. Porque não foi certo o que ele fez. Ele comprou, ele queria comprar ela. Ele tentou comprar, e ele sabe que era errado, mas ele falou que ele ia conquistá-la, e ele realmente conquistou. Ela partiu amando Samuel, amando aquele judeu que ela sempre ignorou, que ela tinha nojo dele. E para você ver como que, não vou nem falar o destino, como que a vida muda de caminho, nos muda de caminho. Às vezes nós planejamos coisas, analisamos coisas, e lá na frente não vai dar certo, porque não tinha que ser.
porque não tinha que dar certo. E nós temos que tomar outros atalhos. Mas nós não temos que desanimar por causa disso. A vida pega peça entre a gente. E lá na frente, você vai realmente ver que tudo tinha um porquê. Tudo tinha um porquê. Samuel, ao saber do casamento de Valéria, ele não se conformou. Eu, lendo o livro, achava que ele ia, aquela história de príncipe e princesa, achando que ele ia pegar um cavalo branco e chegar na igreja, e raptá-la, colocar o cavalo e ir embora. Não aconteceu, claro que não. Ela casou realmente com ele, com Raul, menos contra gosto, mas o Raul era um príncipe uma pessoa muito bonita, muito atraente, que muitas mulheres da época queriam estar com ele casado. E ela foi olhando e viu realmente que poderia se dar bem com Raul. Mas Samuel tinha uma coisa em sua mente. Ele tinha que se vingar daquele homem que tirou a sua amada e da sua amada que o traiu. Ele achava que tinha traído. Então ele começou a pensar no que acontecia. Samuel arrumou também casamento, um casamento com uma judia, por não achar que achar que não estava sozinho, para completar. Mas ele realmente casou por casar. Não tinha amor, não tinha devoção nenhuma pela esposa, uma mulher muito bonita, uma menina que tinha 17 anos, na época ele tinha 27, 28, mas ele não tinha amor por ela, então ele deixava ela de lado. Tanto é que ele, uma conversa com o padre, que ele ia se converter a cristão, no entanto aconteceu isso, ele não se converteu mais. Ele falou que ele não queria, ela seria só para procriar, não seria a mulher dele, só para procriar. E ela ouviu isso atrás da porta. Ela não tinha esse costume, ele falou que era os criados, achava que era criada. E ela viu, e quando ele foi vê-la, que ela tinha ouvido, e ele falou: realmente é isso mesmo, eu não tenho nada por você. Mas mesmo assim eles se relacionavam, e ela engravidou do primeiro filho. E um tempinho depois, alguns meses depois, eu também soube que Valéria também tinha engravidado do seu filho. E 2 dias depois da sua mulher ter o filho, que nessa época se tinha filho em casa, né? E passou 2 dias, a Valéria também teve seu filho. Ele não pensou 2 vezes. Eu acho que vocês já estão imaginando o que é. Ele tinha muito dinheiro. Marta era a gente falava dama de companhia, eles falavam que era de Valéria, de confiança, ajudava ela nas suas vestimentas. Naquela época se dava um banho, né, nas pessoas, as pessoas não tomavam banho, davam banho, e a Marta era a braço direito de Valéria, e Estevão era o braço direito de Samuel. Estevão era noivo de Marta. E Samuel não pensou 2 vezes em propor a Estevão, convencer Marta de trocar os seus filhos. Eu já sabia dessa história, eu já tinha lido esse livro antes, né? Eu já sabia dessa história. Eu falei, eu vou ler de novo porque deve ter muita coisa que eu não peguei. Houve sim a troca, né? Samuel criou o filho de Raul e Valéria criou o filho de Samuel e Ruth. Com o tempo eles foram crescendo e começou a vir as desconfianças, porque o filho de Samuel era a cara dele, e na época não tinha ratinho, né, para fazer DNA, então não tinha jeito de achar, não tinha jeito de como convencer Raul que aquele filho parecia o inimigo, o judeu inimigo dele, que eles frequentavam
óperas, teatros, eles se cruzavam, porque a cidade era pequena. E se ofendiam como que podia. Aí foi falado, não, eu acho que ela pensava muito nele, ela o amava, veio com a fisionomia dele. Foi isso que foi falado. Só que Valéria nunca esqueceu Samuel. Ela tinha um brasão, um pingente, que era um tipo de um brasão, e abria e tinha foto do seu marido Raul. Só que atrás dessa foto de Raul tinha foto de Samuel. Ela nunca esqueceu Samuel. E Samuel achou esse brasão e tentou forçar para abrir, abriu e viu, e achou, ele concluiu que realmente ela tinha traído ele. Então a coisa começou a acontecer, entendeu? E ela falou para os pais, o pai dela por irmão, e ela foi, sabe, não se separou por escândalo, mas uma coisa começou, sabe, a acontecer. Então o livro é tão envolvente que você quer entrar e mudar a história. Então, gente, não é assim. Mas com o final você vai ver que nós temos que exercer o perdão na nossa vida. Tudo pelo perdão. Samuel conhece o Espiritismo, sendo judeu. Depois dele ficar viúvo, o padre convence ele que ele tem que virar cristão, e ele vira, e ele conhece o Espiritismo. Raul conhece o Espiritismo na viagem que ele fez ao abandonar Valéria. Gente, é uma coisa maravilhosa. É um livro envolvente, um livro que te emociona, um livro que te faz ver que você não é nada e que a vida nos prega a peça. Nós planejamos, fizemos planos, e às vezes a coisa não acontece como nós queremos. Tudo o que Samuel quis era estar do lado da mulher amada. Ele tinha o carinho dela, sim. Tinha o carinho. E mais para frente tem os acontecimentos que vocês vão ler e vão saber. É uma história empolgante. Não ia dizer da troca, mas não tem como não falar da vingança do judeu. Eu acho que foi uma pessoa muito astuta em fazer isso. Porque tendo a consciência de estar criando o filho da sua amada, só que também é da pessoa que você odeia, mas com todo amor e carinho. Acontece uma coisa nesse romance, gente, que essa eu não posso falar, que é uma coisa que tem tudo para não dar certo, para não acontecer, e acontece. Vocês vão descobrir nele. A Vingança do Judeu, eu acho que um dos melhores livros de Rochester. Quem gosta de Rochester, eu acho que já deve ter lido, pode reler de novo, como eu reli. E tem coisas que fazem, eu jamais lembrava disso. Só lembrava assim da troca. Mas a troca é uma coisa, se você começar a ler, você vai falar que a troca é uma coisa que foi só para dar mais ênfase à história. Muito bacana. Então eu peço a vocês do clube que possam, já está disponível, tá? O livro aqui, dia 1º, com todos nós aqui, quem quiser pode falar comigo, com a Amélia e com o Edson. Tá? A Vingança do Judeu é um livro para vocês, para a gente parar e pensar. Parar e pensar. Não devemos apontar o dedo para ninguém. Não devemos julgar ninguém. Não somos talvez nem dignos de julgar ninguém. Temos bastante erros. Temos muito que caminhar. Temos muito que conhecer ainda. E eu vou falar para você, sempre falei e vou falar de novo. Um livro bom, aquele livro que você quer entrar na história. É um livro que te emociona. É um livro que te envolve, um livro que você não quer parar de ler. Porque são capítulos grandes,
eu falo, são capítulos grandes, mas um capítulo que você quer parar no meio do capítulo por um problema, por um trabalho, uma coisa, e você quer pegar de novo. Eu falo para você que eu li ele em 2 dias. Eu vou até ver quantas páginas tem. A gente 422 páginas. Não é fininho não, mas dá para você ler, pegar e realmente ler bastante, ler e ter conhecimento. Falei um pouco sobre Vera, não falei um pouco sobre Vera, né? Sobre a pessoa que recebeu. Eu não falei sobre Rochester. Então vamos falar sobre um pouquinho de Rochester. John Wilmot Rochester, poeta inglês, nasceu em 1 de abril de 1647. Se tornou um célebre almirante sob o reinado de Carlos II. Ele nasceu em 1647. Reinado de Carlos II. Recebeu seu título de conde com a morte do pai, quando ele tinha 11 anos de idade. De cultura ampla, com apenas 14 anos já obtinha o título de mestre em artes pelo Udham College, de renomada Universidade de Oxford. Aos 20 anos casou-se com Elizabeth Mallet, mas acabaria levando uma vida errante, com viagens romancescas e relacionamentos romancescos. Aos 30 anos, quase cego e coxo, voltou a Londres, chamou o sacerdote Gilbert Burnet, ele editou suas memórias, reconhecendo suas falhas e seus arrependimentos. Homem carismático, ainda em vida, foi reconhecido como escritor e poeta popular. Conde Rochester morreu em 26 de julho de 1680. Do espírito Rochester, pela fotografia de Vera, da Amy, também já publicou O Faraó Manefitá, o episódio da vida de Tibério. Então a gente fala assim, Rochester não foi coisa boa. Eu ouvi um cara falando assim, né? O cara falando sobre que ele conheceu o espiritismo. Esses caras que fazem stand-up, a gente não deve também falar mal, achar mal das pessoas que não conhecem e falam alguma coisa. Ele falou assim, que ele perguntou se alguém conhecia Lúcius. Aí o pessoal falou, não, ninguém conhece. Falou, Lúcius, aquele rapaz, a pessoa, o espírito que ditava para Zíbia. Aí o pessoal falou, não. Ele falou, Lúcius nunca escreveu uma linha. Quando ele morreu, ele quis brincar de escritor. Que nem Rochester. Ele era poeta, sim, fazia as poesias, mas nunca escreveu um romance. Passou a ditar romances. E uns ótimos romances. E vamos encerrar, porque eu queria que vocês lessem A Vingança do Judeu. Tá? Lessem A Vingança do Judeu, depois a gente pode conversar mais. Tá? E perguntar o que ocorreu, para a gente conversar o que ocorreu depois dessa troca. Tá? Tem muita coisa aí. Tá? Até um final muito, muito inesperado, que a gente vai até se emocionar bastante. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Eu vou pedir a todos vocês que fechem os seus olhos. Agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, pela oportunidade de estarmos sempre, Pai, caminhando em tua seara, estarmos sempre aprendendo, lembrando que viemos aqui para nos esclarecermos, para nos evoluirmos cada vez mais. E que todos aqueles que cruzam nosso caminho, todos aqueles que às vezes a gente acha que são nossos inimigos, são apenas irmãozinhos que não conhecem a Ti, que não têm esclarecimento, que um dia vai ter, que todos nós vamos errar, vamos cair e levantar. Obrigado, Pai, pela consciência que tem colocado, pela essa luz que tem me iluminado, por tudo aquilo que tem me mostrado. Como diz Chico, eu não sou Chico, eu sou Cisco.
para a gente se colocar sempre em segundo plano, olhar aquele que não tem conhecimento e não julgá-lo, estender a mão e mostrar para ele que ele também tem importância nessa engrenagem que se chama universo. Todos nós temos uma importância, apenas temos que tirar de dentro de nós e mostrar realmente para nós que somos importantes e que viemos aqui para amar, simplesmente amar. Se por um acaso possamos ser amados, mas se não, meu Pai, que continuemos amando cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Antes de encerrarmos, eu queria falar para vocês sobre nossas atividades sociais. Tá? Nós temos o nosso café fraterno nas terças e quinta-feira, e nós pedimos a todos, quem puder trazer leite, tá? E nós estamos precisando bastante leite, farinha, a gente tem na padaria, né? Farinha, óleo, para fazer os bolos. E no sábado temos o nosso Marmitex, o pessoal leva as marmitas para aqueles nossos amigos invisíveis que estão na rua, né? Que a gente passa às vezes nem vê. E nós precisamos também de arroz, feijão, macarrão, carne, salsicha, óleo também, para que a gente continue com essa nossa campanha gratificante, né? Todos os sábados. Pedimos também, quem tiver a garrafa PET, que vocês não joguem fora, que tragam para nós, que a gente leva água para eles, né? Para que eles não é difícil conseguir água potável. E nós levamos águas. Quem tiver também livros, tá? Não precisa ser só espírita não, tá? Pode trazer para nós também, que nós também levamos livros para ele. Roupas, né? Roupas também, roupas usadas que estava estragada, né? Roupas boas, usadas, para que a gente também possa levar também para eles, tá bom? No dia 12, agora no dia das crianças, nós vamos ter a festinha das crianças, né? E nós estamos pedindo aqui, nós ganhamos bastante brinquedo masculino. Se você quiser doar brinquedo, que doa brinquedo feminino, tá? Nós temos bastante brinquedo masculino, tá bom? Você possa doar brinquedo feminino, tá? Para que a gente possa fazer a alegria dessas criançadas, tá? Vai ser um meio diferente esse ano por causa da pandemia, mas nós não vamos deixar de fazer, tá? Não temos que deixar de fazer por conta disso, tá? Nós vamos ter a preocupação, tomar todas as preocupações cabíveis, né? Para que a gente possa fazer a nossa festinha para as crianças, tá bom? Sem mais, agradecendo a todos. E não se esqueçam, tá? O livro está disponível para todo mundo. A Vingança do Judeu. Muito obrigado. Fique com Deus.